maravilhoso. Agora o livro de Joel. O livro de Joel tem 3 capítulos. E a pergunta que nós fizemos no último vídeo foi o seguinte: como que Joel resume num livro tão curto todos os pontos principais dos outros profetas? É impressionante também, como que tudo que Isaías, Jeremias, Ezequiel conseguiam pôr naquele monte de capítulo, né? Ele consegue resumir em 3 capítulos as coisas principais. Joel é um livro lindo também, maravilhoso e muito eloquente e consegue resumir tudo assim de uma forma muito objetiva. E vamos colocar então quais são esses pontos que Joel trata. Primeiro, juízo com consequências terríveis sobre o povo de Deus por causa dos seus pecados. E junto com isso, a palavra profética de arrependimento, de trombeta. No capítulo 1 ele fala assim: ai do dia, e fala que vai mandar o exército terrível contra eles e que todo mundo vai chorar porque está faltando tudo e não tem nada, e a fome chegou, e os animais do campo estão chorando, e não tem chuva, e os sacerdotes não têm sacrifício para oferecer a Deus e tal. E aí ele fala no versículo 1 do 2, tocai a trombeta de Sião, dai o alarme no santo monte, tremam todos os moradores da terra. Então assim, a importância da palavra profética chegar para alertar o povo sobre o castigo terrível que vai chegar sobre eles. Esse é o primeiro ponto. E todos os outros profetas falavam sobre isso também. 2, arrependimento nacional, desde o sacerdote até os nenês e noivos e noivas. É isso que acontece aqui no capítulo 2. No capítulo 1 ele já comenta sobre isso. No versículo 14 do 1 ele fala: convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores da terra, na casa do Senhor vosso Deus, clamai ao Senhor. Ele fala para cingir de saco e lamentar, e aos sacerdotes. E aqui no 2, de novo, ele fala, no versículo 12, todavia ainda agora diz o Senhor, convertei-vos, chuvá, a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro, com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, convertei-vos, a mesma palavra, de novo, ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, que recede e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará? Agora, quem vai voltar? Deus. E a mesma palavra chuvá. Se nós nos voltarmos a Deus, Deus se volta para nós. É claro que Deus não está arrependendo de pecado, mas Deus virou as costas para nós e vai voltar para nós. E se nós virarmos as costas para o pecado, para nossos próprios caminhos e voltar para Deus, Ele se volta para nós. Então a gente arrepende e volta para Deus, e Deus arrepende de ter virado para nós e vira para nós, de virar as costas para nós e vira para nós, né? Esses 2 versículos muito interessantes, né? Convertei-vos, chuvá, e Ele vai se chuvar também. E se arrependerá e deixará após si uma bênção. Tocai a trombeta, santificai o jejum, convocai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os meninos, as crianças de peito, sai o noivo da sua recâmara, o noivo do seu tálamo. Choram os sacerdotes, ministros do Senhor entre o alpendre e o altar, e digam, poupa teu povo, ó Deus, e não entrega a tua herança ao opróbrio, para que as nações não façam escárnio dele. Porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Então aí tem, primeiro, o juízo anunciado pela palavra profética. Segundo, tem arrependimento de todo o povo, desde os mais altas autoridades religiosas, sacerdotes, até os nenés, até os noivos e as noivas, todo mundo. E aí tem, dentro disso aí, o apelo para a honra de Deus. Ele fala assim, por que diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Então você nota que, por exemplo, as pessoas, a Bíblia está ensinando que se você arrepender e voltar para Deus, Deus é misericordioso, Ele te recebe, Ele vai se voltar para você. Então só basta isso. Se você se voltar para Deus, Deus se volta para você. Isso é uma coisa tremenda. E Ele precisa voltar para o povo dele, que leva o nome dele, para honrar o nome dele também. E aí o que acontece? Aí começa a falar sobre a bênção de Deus. Aí a terceira coisa é a restauração da graça de Deus, devolvendo seu favor a nós, retira o exército destruidor, né, dos gafanhotos e todo o exército que vem para destruir, e manda chuvas e prosperidade. E aí você tem, junto com isso, não só essa promessa de Deus retirar o exército e mandar chuvas, mas vocês têm também a promessa do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Versículo 28. Lá em Ezequiel, Jeremias e Isaías, eles falam sobre o Espírito Santo, que eu vou derramar meu Espírito sobre eles, eu vou pôr meu Espírito neles, eles não vão deixar minha lei, eu vou pôr um novo coração. Mas aqui ele fala sobre toda a carne, e Pedro cita isso no dia de Pentecostes. E fala que isso vai acontecer junto com o grande e terrível dia do Senhor. Então, nos últimos dias vai ter grande tribulação e grande ira, e vai ter grande avivamento e derramamento do Espírito Santo.
E aí no terceiro capítulo, né, que vem o quarto ponto, né, nós temos juízo com a palavra profética, nós temos 2, arrependimento nacional, total, nós temos restauração da graça de Deus, retirada do exército, mandando chuvas e mandando o Espírito Santo e mandando prosperidade. E nós temos o 4, o juízo sobre as nações e os inimigos de Israel. Aí no capítulo 3 ele fala que ele vai julgar as nações e pagar o que foi feito para Israel em cima deles, vai vingar o povo dele. E no fim, no quinto ponto, são 5 pontos que todos os outros profetas usam um livro inteiro para falar e ele usa apenas 3 capítulos para falar. O quinto ponto é o reino eterno de Deus a partir de Sião. Né? Então só revisando aqui, ó. Juízo por causa do pecado, anunciado pelos profetas para poder despertar o povo. 2, arrependimento nacional. 3, restauração da graça de Deus, retirando o inimigo e mandando chuva e mandando o Espírito Santo. 4, juízo sobre as nações todas. E 5, reino eterno de Deus com Israel como sendo o centro e Judá, Jerusalém sendo a capital do mundo. A pergunta que nós vamos fazer para o próximo vídeo é o seguinte: qual o objetivo principal que Deus quer atingir pelo ministério do profeta?